Olá, vamos resolver o exercício 3 do capítulo 8. Uma espira em forma de retângulo. Vamos desenhar um retângulo. Uma espira com de lados 2A e 2B transporta uma corrente de densidade I. Então vamos falar que aqui é 2A e aqui é 2B, certo? Transporta uma corrente intensidade I, ou seja, circula uma corrente de intensidade I. Vou falar que ela percorre no sentido anti-horário, certo? Calcule a magnitude do campo magnético no centro do retângulo. Ok. Para isso, vamos resolver achar uma equação genérica para um fio, para esse fio aqui. Ó. Temos um fio que é com tamanho L, tá? E a gente quer calcular o campo magnético nesse ponto aqui, ok? A uma distância D. Tá bom? Vamos colocar aqui os eixos. Vamos colocar os eixos. Aqui está o nosso fio com tamanho L. Então, nosso fio com tamanho L, ok? E aí a gente calcula a camada magnética nessa altura D. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Por que eu vou fazer isso? Porque eu posso analisar metade desse fio aqui, ó, pelo mesmo problema, certo? Pegar esse pedaço de fio, ok? E analisar por esse problema. Eu posso pegar esse pedaço de fio e analisar pelo mesmo problema, porque pela simetria, o campo magnético que esse pedaço de fio produz nesse ponto é o mesmo que esse pedaço de fio produz nesse ponto. Então, basta eu depois pegar essa equação e substituir os valores. L igual a A, certo? Porque metade desse fio tem tamanho A. E a distância é B, já que está no centro, né? Então, a distância desse fio até o centro dele é B, certo? Porque aqui é 2B, então metade é B, perfeito? Então essa é a ideia. Eu posso fazer a mesma análise para todos os outros fios, ok? Então aqui nós vamos ter então, o campo magnético no centro vai ser a resultante desse pedaço de fio, mais desse pedaço de fio, mais desse pedaço de fio, mais desse pedaço de fio, ou seja, 4 vezes o campo magnético de um fio com tamanho A, ok? E distância B, mais a mesma coisa. Eu posso analisar esse metade de fio, esse metade de fio, esse metade de fio e essa metade de fio. Então, mais 4 vezes o campo magnético desse pedaço de fio com tamanho B, ok? Então, a gente tem que o resultado do campo magnético no centro é 4 vezes BA mais o campo magnético B, ok? Então, esse é o nosso problema. Por isso que a gente vai analisar, transportar o problema para esse caso aqui. Utilizando a lei de Biot-Savart, dessa vez eu não vou errar, realmente agora é Biot-Savart. No último vídeo eu falei que a lei de Ampère era Biot-Savart, eu me confundi na hora. Na hora do vídeo a gente está mais sujeito a erros, né? Mas enfim. Então a gente sabe que pela lei de Biot-Savart, um infinitesimal de campo magnético produzido por um infinitesimal de comprimento de fio, dl, okay, é μ0i, ok? Divididos por 4π vezes dl divididos pelo
Então, dl dividido pelo módulo da distância dele ao quadrado. Então, r ao quadrado. Da distância do pedaço de fio até o ponto que a gente quer calcular o campo magnético, vamos chamar de R. Rzinho. Vetorial com o versor R. Ok? Vetorial com o versor R. Então... beleza. Então a gente só precisa escrever aqui que é cada coisa aqui. Então vamos integrar. Integrando ambos os lados dessa equação. Okay? Para todo o fio, a gente obtém que o campo, a integral do lado esquerdo dá o campo magnético que esse fio produz nesse ponto. μ0 i por 4π é uma constante. A integral de dl vetorial com o versor rzinho divididos por r ao quadrado. Ok? A gente pode escrever... agora a gente tem que escrever o que é cada coisa, né? O que é cada termo aqui. Ora, a gente pode escrever dl, o vetor dl, como dx na direção i, né? Certo? dx é um pedacinho de dx. E o vetor r a gente pode escrever como... o vetor r a gente pode escrever como... o vetor r é esse aqui, certo? Ele pode ser escrito como a posição que a gente quer calcular o campo, vou chamar de Rzão, menos a posição de quem está girando o campo, né? Que eu vou chamar de R', pode ser? R' é esse cara aqui, e Rzão é esse cara aqui, ok? Então, o R vetor é R, é o Rzinho vetor, é o Rzão vetor, que é a posição que a gente quer calcular o campo magnético nesse sistema de coordenadas, que ele vale D na direção J, menos a posição desse infinitesimal de fio, que é X na... vamos mudar esse cara aqui, não vai ser Dzinho, vai ser Dzão, pra gente não confundir com D diferencial, tá? Então, senão fica confundindo. Então, em vez de Dzinho, a distância ali é Dzão. Então, Dzão menos X na direção I. Certo? De tal forma que um módulo desse vetor é a raiz de D quadrado mais X quadrado. Tá bom? Aí já volto, tem que abrir a porta pro gato aqui. Beleza. Então, nosso campo magnético... agora a gente pode substituir. Nosso campo magnético é descrito por... eu dei play, né? Então, nosso campo magnético é descrito por essa equação. Eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo módulo de Rzinho, né? Para ficar mais fácil. Então, fazendo isso, a gente obtém μ0 i dividido por 4π integral dl a gente pode substituir por dx na direção i, vetorial com rzinho vezes r é r vetor, né? O vetor rzinho, que a gente já escreveu aqui como d na direção j menos x na direção i divididos por r ao cubo. Então, d ao quadrado mais x ao quadrado. Eu posso tirar esse dx aqui, né? Dx não é vetor, o i que está sendo vetor. Certo. X
d ao quadrado elevado a 3 meios, né? Ok, essa é a nossa integral. Vamos ver. I vetorial j dá na direção k, na direção z, né? E I vetorial I dá zero. Então, a gente não se preocupa com esse termo aqui, dá para cortar. Então, a gente tem mi 0i dividido por 4π. I mi 0i, corrente, integral de dx, I vetorial j é k. Tem um d aqui, pode tirar o d para fora da integral, que é constante. Então, na direção k, divididos por d ao quadrado mais x ao quadrado, integral de 3 meios. Certo? Essa é a nossa integral. Então, vamos só resolver essa integral agora. A gente pode fazer a substituição trigonométrica, que x... deixa eu pensar, x... Vamos fazer a substituição trigonométrica, que x é igual a... d tangente θ. Acho que funciona. X tangente θ. Lembrando que isso aqui é de zero, a integral é de zero, e x máximo eu chamei de L. 0 até L. Então, chamando de tangente θ, a gente obtém que dx é d secante ao quadrado de θ, certo? Dθ, e esse termo aqui é d ao quadrado mais x ao quadrado, que é d ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Tá bom. Então, a integral de b fica mi 0i vezes d divididos por 4π, a integral de dx, que agora a gente está chamando de d tangente θ, né? Cadê? D é secante ao quadrado de θ, então vai ser um d ao quadrado para fora aqui, secante ao quadrado de θ de θ, divididos por d ao quadrado em evidência dos dois termos ali, né? 1 mais tangente ao quadrado de θ. Deixa eu ver se não estou esquecendo nada. Porque eu coloquei o d ao quadrado em evidência, né? 3 elevado a 3 meios, todo esse termo aqui, né? Perfeito. Vamos lá. D ao quadrado elevado a 3 meios dá d ao cubo, né? D ao cubo. D ao cubo. Então vai sair para fora com o d ao cubo aqui embaixo, vai cortar e vai subir um d embaixo. Então, b dá mi 0i divididos por 4π, um dzão embaixo, né? Integral de secante ao quadrado de θ divididos por 1 mais tangente ao quadrado de θ elevado a 3 meios. Lembrando que 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado. Isso aqui é secante ao quadrado. Secante ao quadrado elevado a 3 meios dá secante ao cubo. Dθ, né? Secante ao cubo. Então você vai ficar mi 0i divididos por 4πdzão. Integral em cima de secante ao quadrado de θ de θ divididos por secante ao cubo de θ. E isso
corta secante ao quadrado por secante ao cubo, fica 1 sobre secante, que é cosseno, né? Então é mi0 i divididos por 4 πd integral de cosseno de θ dθ. Perfeito? Onde integral de cosseno é seno, né? Então, mi0 i divididos por 4 πd seno de θ. Ok? Seno de θ, integral de seno de θ. Tem que definir os limites de integração agora. Ora, x é igual a d tangente θ. Ok? X igual a d tangente θ. Tá bom? Como x é igual a d tangente θ, o x inicial é 0. E isso tem que ser igual a d tangente de θ inicial. Ou seja, tangente de θ tem que ser igual a 0. Quando que tangente de θ é igual a 0? Quando θ é igual a 0, né? Então, 0. E a mesma coisa para x final, que é igual a L. Então, a gente tem que L igual a D, tangente de θ I. Ok? Portanto, tangente de θ I é igual a L sobre D. Tá bom? Então, a gente pode... esse cara aqui... o cateto... Se aqui tivesse um triângulo com θi, certo? Com θi... Tem outras maneiras de fazer isso, tá? Mas aqui eu acho que é o mais fácil de analisar. Se aqui nós tivermos um triângulo com θi, então tangente de θi é cateto oposto por adjacente, certo? L sobre D. Certo? Então a hipotenusa é L ao quadrado mais D ao quadrado dividido pela raiz dele, né? Pela raiz. Raiz de L ao quadrado mais D ao quadrado. Ou seja, seno, para que é θ final, né? Portanto, o θ final, o seno de θ final seno de θ final é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Certo? Portanto, o θ final vai de 0 até L divididos pela raiz de L ao quadrado mais D ao quadrado, tá bom? Outras maneiras de fazer isso. Mas assim é uma maneira gráfica de analisar. Então, o campo magnético desse pedacinho de fio é M04πd vezes L divididos pela raiz de L ao quadrado mais D ao quadrado. Perfeito. Então, já volto para resolver finalmente a letra A, tá? Beleza, então a gente descobriu que o campo magnético produzido por um segmento de fio de tamanho L, num ponto acima de sua origem aqui, a uma distância d, o campo magnético tem essa patente inversor aqui, né? Essa cara aqui, certo? Na direção K, tá? Na direção para cima, né? Tá para cima, faz sentido que tá para cima, porque como a corrente tá vindo por aqui, né? Pela regra da mão direita, o campo magnético está saindo da tela mesmo. Então, beleza. Agora é só substituir. Para o fio, a gente substitui aqui, né? Para o segmento de fio com tamanho A, então, BA, é só substituir as variáveis. Né? As únicas variáveis que vão variar é L e D, né? É mi0i dividido por 4π.
L sobre D, onde L é o tamanho do fio, segmento do fio, que é A. Então, A e Dzão é a distância, que é B. Então, A sobre B. Ok. A sobre B. L sobre D, eu estou fazendo aqui, vezes 1 sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Na direção K. Para o fio B, é só inverter. Temos μ0 i divididos por 4π. Agora, a distância do segmento do fio é B e a distância do fio para o ponto do campo magnético é A. BA. Então, B sobre A vezes a mesma raiz aqui embaixo, né? Ok. Agora é só substituir, ok? Nessa equação aqui. Então, o campo magnético B, a gente pode colocar em evidência os termos que são iguais para todo mundo, que é tem o 4 na frente, né? Então, 4 μ0 i divididos por 4π vezes 1 sobre a raiz, que aparece em todo mundo. Que aparece em todo mundo. Vezes na direção K, vamos colocar o versor K aqui já, só para não esquecer. Também aqui o que cada um multiplica, né? Um tem A sobre B multiplicando e o outro tem B sobre A multiplicando. Ok? Esse é o campo magnético. A gente pode fazer algumas simplificações, cortar 4 com 4. E esse termo aqui, a gente pode tirar o mínimo, fica BA embaixo, ou AB, vamos colocar AB para ficar em ordem alfabética. AB, AB, daí AB dividido por B dá A, então fica aqui em cima A ao quadrado. A dividido por AB dá B mais B ao quadrado. Ok. Que é o mesmo termo desse cara aqui, né? Só que elevado a 1. Então, 1 menos meio desse cara aqui, a raiz é pro lado de cima, né? Então, o campo magnético é μ0 i divididos por π. A raiz é pro lado de cima, a ao quadrado mais b ao quadrado. A ao quadrado mais b ao quadrado divididos por AB. Na direção K. Está certo, μ0i, não esqueci nada, né? Não, tá certo. Ok, acho que tá certo, sim. Então essa é a resposta da letra A, ok? Esse é o campo magnético do centro da espira. Agora vamos para a letra B. Tome o limite do resultado para A muito maior que B. Tá bom. Letra B. Se A é muito maior que B, então o campo magnético vai para μ0 i divididos por π vezes a raiz aqui, né? Só que como A é muito maior que B, o termo bem significante para soma, eu vou ignorá-lo na hora da soma. Fica A ao quadrado. Certo? A ao quadrado. Ok. Divididos por AB na direção K. A ao quadrado, raiz de A ao quadrado é A. A corta com A. A gente fica com μ0 i divididos por πb
na direção K, é isso aqui, certo? O que é isso que significa nesse limite? Significa que, vamos redesenhar o nosso problema inicial, só para a gente entender o que está acontecendo. Aqui temos 2A, aqui temos 2B, certo? Mas agora a gente está falando mais 2A é muito maior que 2B. Certo? Isso significa que a gente pode assumir que são dois fios infinitos, né? Tirei esse cara daqui, tirei esse cara daqui. A vai para infinito, né, nesse caso. Então são dois fios infinitos. Que é o mesmo problema da questão 2, é isso que ele está falando. Questão 2. Eles são separados a uma distância 2b. E se vocês se recordarem, olhando lá, vocês vão lembrar que a resposta era exatamente essa aqui no campo no meio o campo no meio do fio, né? Dos dois fios. Lá quando a gente desenhou o gráfico, dava exatamente μ0i divididos por πb. Eu não lembro se a gente tinha chamado de b isso aqui. Mas é isso aí, ó. Então, espero ter entendido e qualquer dúvida deixe nos comentários.